Bom, então no Banco Palmas e com relação ao projeto Elas, né, eles resolveram que eles precisavam fortalecer mulheres. E a grande história do Instituto Banco Palmas foi, bom, nós temos um monte de mulheres que recebem Bolsa Família e fazem o que com isso aqui? Então a ideia é assim, não vamos deixar acontecer aqui o que acontece na maior parte do país em que isso não é feito. Vamos criar uma forma dessas mulheres entenderem o valor desse dinheiro e começarem a investir em alguma coisa para o futuro, porque se esse recurso acaba, elas vão ter construído alguma coisa. Esse recurso é necessário, mas precisa ser atrelado a uma função, a um retorno para eles no nível social. O que é que eles fizeram? Pegaram essas mulheres, cadastraram, entraram em contato com a Caixa. Hoje a Caixa é um grande parceiro do banco, inclusive tem o Bolsa Família hoje, as mulheres recebem no Banco Palmas. As mulheres do bairro vão para lá porque lá não tem banco. Uma coisa que o Joaquim fala é o seguinte, é um direito social que nós tenhamos acesso a crédito. Então, era para ter um banco em cada esquina e em todo o bairro periferia não tem. Se você quiser, você tem que sair do seu bairro e lá no, sei lá na Aldeota, aqui eu não sei qual é o lugar chique, mas enfim, tem que ir lá não sei aonde para poder ter acesso. Então, ter esse banco é um direito, primeira coisa, não é favor de ninguém. E é isso que o Banco Central está tendo que engolir. Eu não posso nem falar isso, mas eu posso, porque eu sou então, aqui não pode, mas eu posso. Então, eles não podem também ir de encontro a isso, porque é um direito que o governo não está mantendo para o cidadão. Então é o seguinte, vocês fazem os bancos grandes, mas era para ter banco pequeno em todo canto, né? E aí o Elas, o que é que acontece? Eles pegaram, cadastraram essas mulheres e começaram a fazer, oferecer cursos para que essas mulheres aproveitassem essa renda para investir. E aí acontecem os fenômenos que só se fazem nos nossos quintais e com as nossas pessoas. Eles começam a ver o seguinte, tudo bem, a negradaria, o curso funcionava, e depois as pessoas iam embora, as mulheres não ficavam, não se sustentavam a mesma quantidade. E aí eles começaram, fizeram outra plenária. O que é que acontece? O curso é bom, por que o povo vai embora? E aí, essa é a sensibilidade que eu acho que as lideranças comunitárias lá, e o Joaquim tem isso de uma forma muito especial, que é assim, bom, conversa com as professoras, por que essas mulheres não permanecem? E aí vem a história que é assim, né? O que é que nos toca a alma? O que é que realmente nos move? O que é que me faz passar o dia todo cuidando de menino, trabalhando às vezes, chegar em casa e fazer um curso para melhorar a minha vida? O que é que me moveria a isso? Ele começou a ver o seguinte, que entre outras coisas, as mulheres, elas estavam destroçadas com relação a perspectivas internas mesmo. Assim, são mulheres que estão ali, às vezes, apanhando do marido, que estão há anos sem se olhar como mulheres. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi, vamos fazer um módulo de sensibilização. O módulo de sensibilização consiste, a gente pega as mulheres que já se formaram e vão fazer um dia de princesa. Então elas vão cortar os cabelos, vão passar batom, elas vão passar por um processo de transformação. Depois, pega a menina, bota tudo no topique aqui não é van. Então a gente bota numa van ou num ônibus e vamos pra praia. Vamos conhecer o shopping, vamos olhar, vamos ver o centro da cidade. Tem mulher que não chega no centro da cidade. Tu nunca foi no centro de Fortaleza. Isso. Aí essas mulheres iam e tem cenas assim, tem umas imagens, né? Assim, foram para o Teatro de Alencar, elas nunca tinham ido, foram assistir peças, eles conseguiram, mas depois disso, e aí eu acho que essa é a grande história, que é assim, quando eu consigo enxergar o mar pela primeira vez, né? E aí vamos pensar nisso como metáfora, quando eu consigo enxergar o mar que conduz a todas as possibilidades, eu não volto mais para casa para a mesma vida, eu não vou mais caber mais, eu não caibo mais em mim do mesmo jeito, eu começo a me cutucar. Isso fez com que não houvesse mais evasão, acontece uma outra, mas não, as pessoas não ficavam, não conseguiam mais faltar. Por exemplo, essa senhora que é a dona Eliane, que diz que quer que o filho dela seja Ronaldinho, ou quer só fruta e verdura para ela. Essa mulher é genial, assim, era um personagem que eu não tinha, porque eu estou nesse projeto, esse projeto começou há 9 anos atrás, é uma longa história. Até conseguir financiamento, e também porque assim, de base eu sou psicóloga e me transformei em cineasta porque eu precisava contar essa história de qualquer jeito. E sempre tive uma relação com a arte muito forte, que é o que me move. Então,
eu conheci essa mulher recebendo o certificado dela. Só, ela cozinhava e não dormia. Até o dia que ela conta essa história. Ela viu, aí as amigas, mulher. E o marido dela fala que tudo melhorou. Eu acho que tudo melhorou mesmo. Ela emagreceu, tudo melhorou e ela começou a se valorizar. E assim, foi sempre o talento dela. Porque eu acho que a grande história é assim. Qual era o talento dela? Era cozinhar, eu sempre fui boa nisso. Todo mundo dizia que eu cozinhava bem. Eu não preciso fazer diferente do que eu sei fazer. Qual é o meu talento? Eu acho que essa é a grande história, é assim. Qual é o seu talento, meu bem? É cantar, é cozinhar, é empinar pipa. Então, eu vou lhe ajudar no seu talento. Eu não preciso que você se transforme em outra coisa. Né? E lá é isso. Eles oferecem muitas coisas dentro dos limites que eles têm. É uma loucura, porque todo dia é uma coisa nova. E essa capacidade, que eu acho que é uma capacidade muito nossa de sobrevivência. Acho que a gente tem uma roda movendo, que é uma coisa fantástica. Eu tive, há um tempo atrás, a oportunidade de ir para outro país para dar uma oficina de economia criativa. E eu fui para o Timor-Leste. E a coisa mais triste que eu vi no Timor, porque Timor é um bairro de periferia de Fortaleza tranquilo, é bem tranquilo. Tem lugar nobre, tá tudo certo. Mas a coisa triste que eu achei é assim, você pergunta, o que vocês fazem aqui que é só de vocês? Aí um cara do governo, do Ministério do Trabalho, levanta e diz, milho. Você não vê ninguém fazendo uma coisa na rua para vender. Como a gente tem o Cibirol, a gente tem uma fulana fazendo bolinho de aipim. Comi na feira um dia desse, só voltei, porque eu nunca tinha provado bolinho de aipim daqui do mercado. E aí você vê coisas que são nossas que as pessoas fazem e a gente tem essa capacidade criativa de transformar a situação. E lá, eles passaram por um processo muito difícil de colonização. É um país jovem, só tem 10 anos, 13 agora. E aí o que acontece? A forma de colonização foi muito cruel no sentido de que primeiro foi muito violento. E depois foi aquela coisa assim, a gente te dá a grana e tu fica quietinho. A gente dá para você não precisar pensar. E eles sempre estão esperando que alguém chegue e dê e mantenha. Então é um país que tem a maior quantidade de instituições comunitárias, voluntárias ajudando no desenvolvimento. Isso não faz a coisa funcionar. Eu queria saber disso de você, se você é doar, se você vivenciou isso no seu dia a dia, se tem algum parente lá, como você viveu? Menina, agora eu tenho, né? Não, é assim, eu tenho um incômodo com as não possibilidades. Eu tenho um incômodo profundo. Olha, a gente pode botar esse microfone aqui? Pode não. Aí eu vou lá, a primeira coisa que eu vou fazer é, mas por que não pode? Então, assim, eu não acredito na impossibilidade. Então, isso é uma coisa da minha vida. Como é que eu cheguei lá? Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que eu dedico o filme a ela, que é a Clarinha, que é uma figura, que é uma assistente social dessas que não desiste jamais. Eu não sei porque que aquela mulher tem, mas ela tem. E aí ela chega pra mim e diz, Edilise, eu trabalhei com cinema ainda na faculdade de psicologia, ela diz, Edilise, tu precisa conhecer essa história, e me levou lá. Quando ela me contou mais ou menos como era, eu digo, eu tenho que ir lá mesmo. E fui. Isso há 9 anos atrás. Quando eu comecei a ver, eu não entendia por que nenhum cineasta tinha chegado lá e tinha contado essa história. Até hoje eu não acredito, eu não entendo. Acho que é porque tinha uma missão aí pra mim. Mas eu não entendi por que as pessoas não contavam isso, por que o mundo já não sabe disso. Em Fortaleza, acreditem, existem pessoas que não sabem dessa história. Então, no Ceará, eu comecei a entrar em contato com essas pessoas e comecei a ficar profundamente encantada porque assim, o que elas falavam reverbera profundamente no que eu acredito. Não existe não poder. Eu fico nervosa quando a coisa não pode. E aí eu acho que na verdade eles me fizeram um favor, porque eu encontrei uma história que justifica a minha impaciência com os não pode, né? E assim, porque é apaixonante, gente, só vai vocês irem lá. Tipo, cada pessoa dessa, porque, assim, na verdade, eu tive uma missão de foram 80 horas gravadas para fazer 50 minutos. Então, eu tenho falas de pessoas aí que mereciam outros filmes,
porque são realmente incríveis. É você olhar uma senhora que é dona de casa, isso não é mentira. O marido dela chega para ela, como liderança, e diz: ou eu ou a comunidade. Ela diz: aí, minha filha. Ela olha para você e diz: eu não tive dúvida, a comunidade separou, acabou o casamento mesmo. E ela foi até a comunidade. Depois ele pediu para voltar, porque ele viu que era o jeito. Que é a dona Marinete. Então, são pessoas como nós. Entende? Assim, eu tenho uma alegria muito grande, né? Assim, não é orgulho, não, é alegria mesmo de ver a nossa capacidade de transformar dificuldade em caminho, sabe? Isso é muito forte no Nordeste. Eu tenho um orgulho imenso de ser nordestina. Tá? Um dia desse conversando com a Germana, que é nordestina, com essa carinha de gringa, mas ela são do Ceará, esses bichos. Novas ideias, né? E eu acho que vocês devem enfrentar isso, porque vocês são uma nova ideia, são difíceis das pessoas abraçarem. Existe um processo de resistência. Tem gente lá até hoje que diz assim: isso é uma fantasia. É mesmo, né? Para quem quer acreditar e viver, né? Mas é possível. Então eu acho que tem um tempo para as pessoas entenderem. É muito mais um processo de sensibilização e a coesão das comunidades do que se ela tem muito comércio ou não. Porque ela pode ter 3 botiquins, mas se a comunidade entender o sentido disso e topar fazer, sim. Se você me perguntar hoje, por exemplo, o Conjunto Palmeiras hoje tem a periferia do Conjunto Palmeiras. Ele é a periferia de Fortaleza, tem a periferia do bairro. E tem muita gente que não tem acesso a isso. Porque tem uma coisa também, existe um limite. Quem tem acesso ao banco são pessoas que foram lá e se cadastraram de alguma forma também com relação à própria associação de moradores, né? Porque eles tinham que ter o mínimo controle. Tem uma parte que, se eu contasse esse filme há 9 anos, eu ia contar, que eu acho genial, que é assim: o crédito era baseado em confiança. Como assim? Confiança. O analista era o vizinho. E porque hoje não dá mais para fazer. Cresceu de um jeito que não tem condição de ir na casa de todos os vizinhos para ver. Mas antes o que acontecia? Como é que é o nome? Valdemar pediu empréstimo. O Igor era o vizinho dele. Então ele vinha aqui e eu disse: está certo, me diga o nome de 2 vizinhos, da porta do lado, da esquerda e da direita. Aí você anotava, aí a dona, essa dona bichinha aí, que lavou o marido, o que é que você acha? Aí eu disse: o cara bom, não bebe, ele costuma ser direitinho, é um bom pagadeiro, entendeu? Não tem galego, não sei se aqui você sabe o que é galego. Lá galego é aquele moço que a gente tem que ter uma tradução do cearense para português, né? Galego é aquele cara que vem de porta em porta, espelho, cadeira. Tem uma galera que anda com uns carrinhos, com um monte, como é que chama? Os ambulantes aqui. Lá também é ambulante, mas ambulante é chique, é lá no centro, lá é galego. O que eu acho é que não está relacionado só à territorialidade. Eu acho que está relacionado ao nível de organização das comunidades. E agora, por exemplo, o Banco Palmas está com um novo projeto, porque todo dia é uma coisa nova lá. Nem saiu, não vai dar para fazer esse filme. Eles se organizaram agora e o Banco Palmas, eles vão fazer agora, com o apoio do governo do estado, o Banco da Periferia, que a história é fazer um monte de pequenas sedes financeiras nos bairros, nos outros bairros. A gente tem bairros em situação difícil. Não sei se vocês estão ouvindo as notícias, mas assim, a minha cidade está uma cidade de uma violência que eu não sinto no Rio de Janeiro. Né? Eu consigo andar aqui em alguns lugares e eu me sinto segura, porque tem uma violência lá não sei onde. Lá em Fortaleza não tem mais esse lugar, não tem mais um território específico de violência. A violência está em todos os lugares, com a força avassaladora, os carros, assim, eu nem sei quando foi a última vez que andei com vidro baixo, né? E a coisa é séria. Então, agora a gente vai ter lá o Banco da Periferia, que é o Palmas fazendo essa educação, né, que eu acho que é fundamental, essa educação econômica nos bairros. A gente está contando uma história de uma experiência pioneira que começou há 15 anos atrás. Mas hoje nós temos fundos de economia solidárias, fóruns e uma série de pessoas fomentando essa economia solidária no país inteiro. A outra coisa é que o governo Lula, antes da primeira eleição, ele
soube do Banco Palmas e foi para lá para conhecer. E uma coisa que foi criada no governo Lula, que infelizmente, quando os novos, tanto financeiramente como os novos gestores, quando assumem, eles não bancam com a força que tinha que ter, é que nós temos a primeira Secretaria de Economia Solidária do país, que hoje está imprensada e reprimida. E acho que os nossos governos, infelizmente, não têm interesse nisso, porque tanto assim, essa experiência do Hugo Chávez foi fantástica. Ele sabia que ia morrer, porque ele achava que ia ser assassinado, não que o câncer ia levar ele. Então ele tinha medo do golpe. E a primeira coisa que ele fez quando ele descobriu essa ideia, que ele começou a pulverizar em 2 anos 3.600 bancos, quando a gente está aqui há 15 com a mesma ideia, só tem 130 no país, entende? E o que acontece? Ele cria um marco legal e um fundo para isso, porque não adianta eu ter, para a cultura, eu ter um Ministério de Cultura e não ter recurso para a cultura. E ele tem que ter uma defesa dessa grana e das iniciativas. Meu amigo, não é porque você acha bonitinho a cultura, você tem que investir, é obrigação, está lá, é lei, é um dever. Da mesma forma, a questão dos bancos comunitários. Então, por exemplo, o que acontece? Por que alguns bancos começam e depois desaparecem? Porque não existe nenhum suporte, não existe um fundo e que mantém esse lastro. Porque, de fato, a história é o seguinte: de onde é que vem esse dinheiro? Né? O primeiro empréstimo que fez o banco funcionar foi de R$2.000. R$2.000. O que é que nós fazemos com R$2.000? Tá vendo? Nada. Mas lá dá para fazer muita coisa. Essa senhorinha que foi lá pedir, ela conseguiu um empréstimo de 150. Pro boteco dela, filho, isso é pastel até dar uma dor, entendeu? Isso vai gerar um retorno importante. Então, o que acontece? Com muito pouco, o nosso povo faz muito. Quando a gente pensa, quanto que tem nesse banco? Cara, pode ter um pouquinho, mas o que acontece? Por exemplo, hoje eles têm alguns apoiadores. O Banco Palmas, depois do movimento que fez, começou a receber um apoio do governo para ter um lastro maior para divulgar. E pasmem, o banco foi roubado há algum tempo atrás. Aí quando eu perguntei o Joaquim arrasado, eu liguei para ele no meio do filme, eu, Joaquim, pelo amor de Deus, não estou acreditando que a negada roubou o banco. Ele disse, agora sim nós somos um banco. Que a minha primeira pergunta, quando eu comecei a tentar entender essa história, é: que diabo aconteceu nesse lugar? Cara, a quantidade de bairro de periferia que existe em Fortaleza que não fez nada e que teve as mesmas situações, saíram da praia, foram expulsos, não fizeram nada. O que aconteceu aqui? Que mágica foi essa? Abriu o sol, apareceu um anjo. E aí, toda a vida que eu falava isso com as lideranças, eles falavam da importância de não terem padre pelego no processo, de como os padres que foram para lá, e eu tive a honra de conhecer o padre Chico, que infelizmente não está no filme, porque ele está no Timor-Leste fazendo a revolução lá de novo, está começando lá, porque ele, não, aqui não precisa mais de mim não, foi para lá. Então, existiam pessoas, existia toda uma parte da igreja, que era uma igreja revolucionária, de esquerda, exatamente, que, entre outras coisas, dizia o seguinte: fazia umas novenas Nossa Senhora, esse quem me conta é o morador. Ele diz assim, aí a gente, sim, seu Augusto, como é? Rapaz, ele se juntava debaixo da árvore e a mulher vinha tudo rezar. Aí ele dizia, pois é, aí o padre Chico olhava e dizia, pois é, como vocês sabem, Nossa Senhora era uma mulher santa e trabalhadora, lavava a roupa do menino Jesus, vendia coisa na feira. Então nós temos que ajudar o marido dela no trabalho. E nós temos, vocês mulheres, que têm uma força imensa. Vocês precisam começar essa transformação, porque cabe a vocês uma força que os homens ainda não têm. Então a gente tinha um monte de mulher lá, e esse era o discurso na hora de vamos rezar a novena. Então a novena, ela era um instrumento de sensibilização e de transformação. É fundamental isso, que assim, e tem uma outra líder que diz isso no filme também, assim, o fato da esquerda ter ido para uma situação de poder, fica parecendo que a gente não tem mais com quem brigar. É mentira, né? E ela disse, está na hora da gente brigar, porque, e eles falam isso lá, eles passaram a ver no poder as pessoas que estavam ao lado deles, e muita coisa não caminhou. Porque aí tem uma grande questão e tem uma estrutura também que é muito pancada.
Mas enfim.